E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Nesta segunda-feira o Cruzeiro teve aprovado o seu pedido para registro de um novo CNPJ. Esse trâmite burocrático já tinha começado há alguns dias, agora a Receita Federal aprovou e o Cruzeiro já tem então o CNPJ de Cruzeiro SAF, de Cruzeiro enquanto clube empresa. Então novos jogadores que o Cruzeiro registrar, provavelmente o próprio Maicon, o Matheus Silva que está para chegar e até profissionais como Alexandre Matos, por exemplo, todo mundo que for contratado pelo Cruzeiro já deve ser registrado nesse novo CNPJ. A respeito das mudanças no elenco do Cruzeiro para a temporada 2022, o Samuel Venâncio, que é setorista do Cruzeiro na Rádio Itatiaia, fez um vídeo muito interessante no canal dele, eu vou inclusive deixar o link aqui na descrição, para que vocês possam conferir detalhadamente o que ele apurou sobre cada jogador. Mas segundo o jornalista, o Cruzeiro teria hoje 19 jogadores garantidos no elenco para a próxima temporada, já considerando a chegada do Maicon e o provável acerto com o Matheus Silva. Outros 10 atletas têm a situação em dúvida e 15 nomes que estiveram no plantel não fazem parte dos planos da comissão técnica para 2022. E só para explicar uma diferença, porque direto eu faço vídeos desse tipo aqui no meu canal e basicamente são o quê? São as minhas opiniões considerando tudo aquilo que a gente tem no noticiário do clube. Nesse caso, o Samuel Venâncio fez um vídeo falando daquilo que ele apurou, tá? Isso é informação, isso não é apenas opinião. Tem alguns momentos ali que ele fala da opinião dele, mas tá tudo bem pontuado. Então eu convido vocês realmente a assistirem o vídeo dele, o link tá na descrição. E uma coisa que ele fala e eu achei bem interessante é que o Cruzeiro não deve fazer muitas contratações nesse primeiro momento, até porque hoje, gente, o Cruzeiro não tem a grana. O Cruzeiro tá num processo de transição para clube empresa e existe a expectativa de que demore alguns meses para que efetivamente apareça algum tutu. E nesse contexto parece que o objetivo do Cruzeiro é muito simples. Nesse momento, a ideia é enxugar a folha, limpar mesmo o elenco, se livrar de diversos jogadores que chegaram com certa expectativa, mas não conseguiram corresponder àquilo que a gente espera, e ainda assim o Cruzeiro já tem um elenco aí bem composto, Nessa imagem que eu coloquei no início, por exemplo, você tem ali 19 jogadores e tem alguns atletas que têm a situação indefinida que podem também incorporar esse elenco. Você pode ter 30 jogadores tranquilamente no plantel, mesmo liberando aí aproximadamente 20 atletas, a grande maioria deles, inclusive, jogadores que estão com seu contrato no fim. E acho que essa visão de que a gente precisa ter a casa arrumada no seguinte sentido, vai ter um elenco competitivo e todo mundo recebendo em dia. Eu acho que isso é o primeiro ponto para que o Cruzeiro entre num bom rumo, tá? E aí se ali para março, abril, a Série B começa em abril, se nesse momento efetivamente o Cruzeiro tiver uma condição de investir, aí, irmão, vamos no mercado, mapear muito bem os alvos nesses primeiros meses do ano e fazer contratações de jogadores que vão chegar ao Cruzeiro para resolver o problema, O Alexandre Matos deve ser mesmo nosso diretor de futebol, tudo caminha para isso. Ele até comentou numa publicação do Fábio aí nesse final de semana, que o Fábio perguntou se ele já tá montando o elenco, ele falou que tava on, então tudo leva a crer que ele vai ser o homem forte. E acho que nesses primeiros meses do ano que a gente vai estar jogando basicamente Campeonato Mineiro e uma ou outra fase de Copa do Brasil, é um ótimo momento para que o Cruzeiro dê oportunidade para atletas que têm pouco espaço naturalmente. E vou dar um exemplo que eu até falei no último vídeo aí, que não queria que o Giovani saísse, acho que é um atleta que pode ser útil para a Série B. Talvez a saída do Giovani represente, por exemplo, que o Marco Antônio finalmente tenha uma sequência. O próprio Claudinho, que também é um jogador da posição, e são patrimônio do Cruzeiro. São atletas mais jovens que já mostraram potencial. É interessante você apostar nesses caras no Campeonato Mineiro. E é claro que eu também gostaria muito que o Cruzeiro tivesse para 2022 um time de Série A jogando a Série B. Eu acho que todo mundo gostaria disso. Mas essa não é a realidade financeira do Cruzeiro hoje. Se puder ser daqui a alguns meses, a gente pode ir ao mercado, montar um elenco forte e todo mundo vai sair ganhando nessa história, inclusive esses atletas jovens que devem ter uma sequência agora no estadual. O auxiliar de Vanderlei Luxemburgo, Maurício Copertino, falou em seu Twitter pessoal que todos os jogadores que eles indicaram para a diretoria do Cruzeiro estão nas séries A e B do Brasileiro ou jogando no exterior, e prometeu um elenco forte para 2022 que a torcida merece. O que eu fiquei um pouco em dúvida nisso que o Maurício Copertino falou é a respeito do Matheus Silva, o zagueiro que foi contratado, que estava no Ituano jogando
na Série C do Campeonato Brasileiro. Parece que tá tudo acertado, o Cruzeiro ainda não oficializou essa contratação, mas todos os setoristas falaram que tá tudo encaminhado, o jogador vai atuar no Cruzeiro em 2022. Será que ele então não foi uma indicação da comissão técnica, porque foi amplamente divulgado que o Ricardo Rocha é que teria indicado esse atleta? E o Ricardo Rocha não faz diretamente parte da comissão do Vanderlei Luxemburgo, mas indiretamente faz, tanto que eles chegaram juntos, né? É como se o Ricardo Rocha fosse de um cargo acima do Vanderlei, mas que está ali paralelamente ligado também com a comissão técnica. Eu fiquei um pouco em dúvida com relação a isso. E sobre essa parte de prometer um elenco forte para 2022, é tudo que a gente mais quer, né? O Cruzeiro tá precisando mesmo voltar a ter um bom time e tem uma grande diferença entre ter um elenco forte e ter um elenco caro, né? Todo time que está em situação financeira complicada como o Cruzeiro sempre vive com esse sonho de montar o tal do bom e barato. Se fosse fácil montar time bom e barato, todo mundo gostaria, né? Porque ninguém gosta de gastar dinheiro. E normalmente times bons pressupõem um investimento mais alto que hoje o Cruzeiro não pode fazer. Mas vamos torcer para que o Cruzeiro use bem os poucos recursos que a gente tem hoje. Acho que o Maicon, por exemplo, foi um acerto, é um jogador que tem tudo para melhorar o nosso sistema defensivo. E vamos ver se o Cruzeiro consegue também achar negociações, né? Para se livrar de alguns atletas que têm contrato com a gente, mas que não têm rendido bem, como por exemplo o zagueiro Ramon. Uma saída já está definida. O atacante Zé Eduardo foi emprestado por uma temporada ao América de Natal. Ele rejeitou a proposta de jogar no La Serena do Chile para atuar de novo no clube do seu estado. Analisando apenas o ponto de vista esportivo, eu acho que o Zé Eduardo poderia aproveitar muito melhor uma temporada no Chile, jogando a primeira divisão nacional, do que atuando aí no América de Natal, que ele vai jogar Campeonato Potiguar e Série D de Campeonato Brasileiro. Mas é aquele negócio, né, gente? O Zé Eduardo passou por algumas questões bem complicadas aí nas últimas temporadas e ele prezar um pouco mais por qualidade de vida, por voltar para um lugar onde ele já foi feliz, né? Ele teve uma rápida passagem pelo América, mas ele jogou muito bem lá. Eu consigo compreender que consiga jogar, que seja muito feliz, que meta muito gol. Eu espero que dessa vez o Cruzeiro tenha colocado uma cláusula no empréstimo no seguinte sentido: se eu quiser trazer o jogador de volta, eu posso trazer a qualquer momento. Porque quando ele foi emprestado para o América em 2020, o Cruzeiro não botou essa cláusula, quis chamar o atleta de volta e precisou ceder uma parte dos direitos econômicos para que o time potiguar o liberasse. Eu espero que a diretoria do Cruzeiro tenha ficado um pouquinho mais esperta dessa vez e que o Zé Eduardo possa ser feliz. Falando em outro atacante, o Marcelo Moreno é constantemente ligado a uma saída do Cruzeiro. Segundo o Jaime Júnior no podcast da Globo, o boliviano confirmou que recebeu algumas sondagens para deixar o Cruzeiro, mas o seu desejo é subir o nosso clube para a Série A. Não tem nada de muito concreto nessa informação que foi trazida pelo Jaime, né? Sondagem não é proposta oficial, é apenas uma sondagem mesmo para saber como é que seria, se haveria o interesse ou não. Também não foram informados aí quais seriam os clubes interessados, embora a gente saiba que existe um boato recorrente do Colo-Colo do Chile querendo ele. E eu coloquei esse assunto em pauta, mas para perguntar para vocês mesmos se ainda acreditam que o Marcelo Moreno pode dar a volta por cima aqui no Cruzeiro e ser aquele atacante das duas primeiras passagens, né? Porque convenhamos, gente, já foi a segunda temporada ruim seguida do Marcelo Moreno aqui no Cruzeiro, ele que chegou para ser o grande nome do clube ali no setor ofensivo na Série B, e o nosso ataque tá uma grande porcaria. Não apenas com ele, né, quando jogaram outros atacantes também, a gente não produziu muito, mas o Cruzeiro fechou a temporada com o Marcelo Moreno sendo reserva do Thiago. E ainda que eu enxergue bastante potencial no Thiago, todo mundo sabe que ele não é um exímio finalizador, mas o Marcelo Moreno estava produzindo ainda menos nele. Vocês então, se tivessem o poder aí de decidir essa história, considerando o custo-benefício, vocês acreditariam que o Marcelo Moreno pode fazer um grande 2022 e ser o nosso artilheiro? E nessa posição, o nome mais badalado no momento para chegar ao Cruzeiro é o Edu, que foi artilheiro da Série B pelo Brusque, fazendo 17 gols. Segundo o Globo Esporte, a multa rescisória do atleta é um pouco superior a R$1 milhão e o Cruzeiro está estudando se vai pagar ou não esse valor. Eles não falaram exatamente qual é o valor da multa rescisória, tá? Mas que seja aí, sei lá, R$1,5 milhão, que não deve chegar a tanto. Se o Cruzeiro tem convicção que esse é o jogador que a gente quer para ter o nosso camisa 9 na próxima temporada, não é um valor impeditivo para você fazer um investimento, especialmente se conseguir contar com a ajuda de algum parceiro. Mas se eu falar que eu tenho muita confiança que o Edu chegaria ao Cruzeiro e seria um super artilheiro, eu estaria mentindo, porque é um jogador que me faz ter dúvidas mesmo, tá? Um pouco de dúvida com relação à parte técnica e principalmente à parte física. É um jogador que teve algumas lesões importantes, não é um jogador leve, né? Um cara aí
bem fortinho, bem parrudo. E até considerando essa ideia de dar oportunidade para jogadores jovens no Campeonato Mineiro, se fosse para eu decidir hoje a contratação do Edu, é um cara que eu não traria, tá? Eu preferia botar em campo realmente o Thiago, o próprio Vinícius Popó, que estão voltando de empréstimo, dá para eles o Campeonato Mineiro para ver se eles conseguem produzir bem ou não. Eu não sei se o Edu tem outras propostas nesse momento, mas se ele continuar jogando bem lá no Brusque, fizer um bom campeonato estadual, se ele estiver disponível no mercado, o Cruzeiro pode tentar a contratação dele daqui a alguns meses, em março, abril, quando provavelmente haverá uma grana. Ou talvez o Cruzeiro pode até buscar algum alvo mais consolidado, algum jogador que já tenha se provado em um nível mais competitivo também. Isso aí vai depender de quanta grana a gente, em tese, vai ter. O Super Esportes noticiou que o Cruzeiro segue conversando com o volante Felipe Melo, que já teve definida sua saída do Palmeiras. Internacional e Fluminense também têm interesse no atleta de 38 anos e, segundo o site, o nosso clube não fez proposta oficial ao empresário do jogador. Esse momento é um tanto quanto contraditório, né? Porque às vezes aparece uma fonte falando que o jogador tá negociando, outra falando que tá conversando, outra falando que tem sondagem, outra falando que não tem nada. No final das contas, eu vou só repercutir mais uma vez, porque essa é uma informação que foi passada pelo Super Esportes. Se Fluminense e Internacional estão interessados no Felipe Melo, eu acho que só tem uma coisa que poderia fazer o atleta preferir o Cruzeiro em relação a esses clubes, chamada tempo de contrato. Por quê? É um veterano de 38 anos, e aí você vira e fala assim, você tem aqui uma proposta do Inter e do Fluminense por 1 ano de contrato, e o Cruzeiro propõe 2 ou 3 anos de contrato. Isso poderia fazer o atleta enxergar o Cruzeiro até como um plano de aposentadoria, como a gente cansou de ver outros jogadores fazendo aqui no futebol brasileiro. E eu acho que seria uma péssima ideia o Cruzeiro fazer um contrato longo com o Felipe Melo. Um contrato de 1 temporada eu já tenho dúvida se seria interessante. Mais do que isso, então, acho que seria até uma temeridade. E a minha torcida hoje é para que ou o Internacional ou o Fluminense façam aí uma belíssima proposta para o Felipe Melo, ele se acerte logo com esse clube. Não acho que seria o tipo de nome interessante para o Cruzeiro, até considerando o nosso momento, o nosso histórico, o fato do nosso plantel já ter uma série de jogadores experientes, e que nesses últimos anos o Felipe Melo tem sofrido também um pouquinho por problemas físicos, né? Na própria final da Libertadores ele não foi titular, ele entrou só no finalzinho porque estava meio baleado ali, não estava 100%. Então eu particularmente não gostaria dessa contratação. O Felipe Melo é ruim de bola? É claro que ele não é ruim de bola. Mas acho que considerando todo o pacote que envolve essa contratação, inclusive o custo mensal, é um jogador de um salário muito alto, né? Não acho que seja esse o plano, não acho que seja o melhor caminho para o Cruzeiro seguir. Mas o Super Esportes deu a informação, então eu tô passando para vocês também e gostaria de ouvir as opiniões. E encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!